presente. Meu nome é Fernanda, trabalho na Emplaza há 30 anos, há 2 anos, desde que esse projeto do Plano de Desenvolvimento Habitacional começou e foi contratado pela Secretaria de Habitação. A minha experiência é basicamente na questão habitacional. Sempre trabalhei em municípios, trabalhei muito no bairro. Toda a minha experiência profissional foi nesse sentido. Assentamentos precários, eu já pediu para a gente comentar sobre isso no programa Minha Casa Minha Vida. Primeiro, por que assentamentos precários? Né? Por que nós optamos no plano para trabalhar com essa medida de necessidade habitacional? Nós fizemos uma leitura de todos os planos locais de habitação, chamados PLIS. Observamos que cada município utiliza uma medida diferente, desde medidas da Fundação Pinheiro, medidas criadas por eles mesmos, medidas da Fundação SEAG, do IBGE, enfim, tem uma gama enorme de dados. Então, nós nos deparamos com essa primeira dificuldade. O que nós vamos olhar e o que nós vamos trabalhar em termos de necessidade habitacional? Tipo a Fundação SEAG. A Fundação SEAG tem uma medida, tem um indicador. Nós temos trabalhado muito com dados da Fundação SEAG. Entretanto, os dados da Fundação SEAG, eles são muito agregados. Nós não conseguíamos desagregar por município. E nós queríamos olhar e tentar ter esse retrato de toda essa região metropolitana. Então, nós optamos por usar um estudo que foi contratado pela Emplaza ao CEN-SEBRAP, que é o Centro de Estudos da Metrópole. O CEN-SEBRAP ele fez um trabalho no Ministério das Cidades em 2007. Todos vocês devem conhecer, assentamentos precários do Brasil. E, na época, o IBGE, então, eles trabalharam com dados do IBGE. O IBGE, ele trabalha da seguinte forma: ele define setores subnormais, que na verdade são setores censitários e são constituídos de, no mínimo, 51 unidades habitacionais. E são caracterizados por determinadas coisas, por exemplo, precariedade habitacional, infraestrutura, alta densidade populacional, ocupação de terrenos alheios, dispostos de forma desordenada. O CEN, então, se utilizou de uma técnica quantitativa chamada análise discriminante e mapeou diversas situações nos setores não especiais, nos setores censitários não especiais. E por similaridade, com relação aos setores aos aglomerados normais, o CEN foi trabalhando e ampliou esse conceito. Esse trabalho que foi feito pelo Ministério das Cidades foi no ano de 2000. E o trabalho que foi feito da Emplaza já foi baseado no censo de 2010. Quer dizer, a mesma técnica ela foi replicada no censo de 2010. Esse mapa é só para mostrar um pouco, acho que a Lídia também já mostrou, esses amarelinhos e os vermelhos. O que são os setores subnormais e os setores precários. Mas, enfim, Eu posso ir até lá? Pode. Pedir licença para mim. Aqui tem os assentamentos precários, então, só recapitulando o que eu já disse. Vamos pegar a região metropolitana de São Paulo, que é o que mais nos importa, né? O tipo de setores inventados. Nós tínhamos setores subnormais, que o IBGE apurou no censo de 2010, 2.169 municípios nessas condições, setores. E em setores precários, o CEN apurou, além disso, mais 652. Quer dizer, nós chegamos em São Paulo a ter 2.821. É bastante alto. O total da macrometrópole, nós estamos com 3.800. Número de pessoas residentes. Você poderia, por favor, acho que eu não peguei,
distinguir entre subnormal e precário? Pois não. O IBGE, ele trabalha com esse conceito de aglomerado subnormal. Tá? Aqueles critérios. Tem que ter no mínimo 51 unidades juntas e com precariedade, em situação de precariedade. Esse é o conceito do IBGE. O 100... E agora? Bem, eu prefiro falar de apresentar. Bom dia, então, formalmente. Meu nome é Fernanda, eu trabalho na Emplaza na Maquinada há 2 anos, desde que esse projeto do plano de desenvolvimento habitacional começou e foi contratado pela Secretaria de Habitação. A minha experiência é basicamente na questão habitacional. Eu sempre trabalhei em municípios, trabalhei muito área. Toda a minha experiência profissional foi nesse sentido. Assentamentos precários, eu já pediu para a gente comentar sobre isso no programa Minha Casa Minha Vida. Primeiro, por que assentamentos precários? Né? Por que nós optamos no plano para trabalhar com essa medida de necessidade habitacional? Nós fizemos uma leitura de todos os planos locais de habitação, chamados PLIS. Observamos que cada município utiliza uma medida diferente, desde medidas da Fundação Pinheiro, medidas criadas por eles mesmos, medidas da Fundação SEAG, do IBGE, enfim, tem uma gama enorme de dados. Então, nós nos deparamos com essa primeira dificuldade. O que nós vamos olhar e o que nós vamos trabalhar em termos de necessidade habitacional? Tipo a Fundação SEAG. A Fundação SEAG tem uma medida, tem um indicador. Nós temos trabalhado muito com dados da Fundação SEAG. Entretanto, os dados da Fundação SEAG, eles são muito agregados. Nós não conseguíamos desagregar por município. E nós queríamos olhar e tentar ter esse retrato de toda essa região metropolitana. Então, nós optamos por usar um estudo que foi contratado pela Emplaza ao CEN-SEBRAP, que é o Centro de Estudos da Metrópole. O CEN-SEBRAP ele fez um trabalho no Ministério das Cidades em 2007. Todos vocês devem conhecer, assentamentos precários do Brasil. E, na época, o IBGE, então, eles trabalharam nos dados do IBGE. O IBGE, ele trabalha da seguinte forma: ele define setores subnormais, que na verdade são setores censitários que são constituídos de, no mínimo, 51 unidades habitacionais. E são caracterizados por determinadas coisas, por exemplo, precariedade habitacional, infraestrutura, alta densidade populacional, ocupação de terrenos alheios, dispostos de forma desordenada. O CEN, então, se utilizou de uma técnica quantitativa chamada análise discriminante e mapeou diversas situações nos setores não especiais, nos setores censitários não especiais. E por similaridade, com relação aos setores aos aglomerados normais, o CEN foi trabalhando e ampliou esse conceito. Esse trabalho que foi feito pelo Ministério das Cidades foi no ano de 2000. E o trabalho que foi feito da Emplaza já foi baseado no censo de 2010. Quer dizer, a mesma técnica ela foi replicada no censo de 2010. Esse mapa é só para mostrar um pouco, acho que a Lídia também já mostrou, esses amarelinhos e os vermelhos. O que são os setores subnormais e os setores precários. Mas, enfim, Eu posso ir até lá? Pode. Pedir licença para mim. Aqui estão os assentamentos precários, então, só recapitulando o que eu já disse.
Vamos pegar a região metropolitana de São Paulo, que é o que mais nos importa, né? O tipo de setores inventados. Nós tínhamos setores subnormais, que o IBGE apurou no censo de 2010, 2.169 municípios nessas condições, setores. E em setores precários, o SEM apurou, além disso, mais 652. E nós chegamos, em São Paulo, a ter 2.821. É bastante alto, né? O total da macrometrópole, nós estamos com 3.800. Número de pessoas. Número de pessoas residentes. Você poderia, por favor, acho que eu não peguei, distinguir entre subnormal e precário? Pois não. O IBGE, ele trabalha com esse conceito de aglomerado subnormal. Tá? Aqueles critérios. Tem no mínimo 51 unidades juntas e com precariedade, em situação de precariedade. Esse é o conceito do IBGE. O SEM, ele trabalhou, além de olhar para o aglomerado subnormal, ele olhou para os setores em torno, que têm as mesmas características do aglomerado subnormal. E agregou, quer dizer, isso somado aos aglomerados subnormais, a gente passou a ter um novo conceito de assentamentos precários. Quer dizer, quando nós falamos de assentamento precário, nós já estamos falando do conceito ampliado do IBGE. E, na verdade, são similares, setores similares, né? E o IBGE define o aglomerado subnormal muito em função do setor censitário, em função das dificuldades que o próprio recenseador tem de se aproximar do local, enfim, são setores difíceis de trabalhar, né? Então ele acabou delimitando e aumentou muito. 30%. Isso aumentou para todas as regiões, né? Aqui é só um mapa, que até alguns colegas disseram que parece uma mancha, mas a gente achou esse mapa bonito. Podemos até botar na capa do trabalho. Na verdade é um negativo, é para deixar bem claro onde estão os setores precários. Aí nós estamos falando de assentamentos precários, ou seja, eu estou somando tudo, o setor censitário do IBGE mais os aglomerados do SEM. Então, são todas essas manchas brancas. Acho que fica bem mais claro do que o outro mapa de bolinha. Aqui a gente tem um número de pessoas que residem em domicílios permanentes. A diferença de 2000 para 2010, quer dizer, o quanto cresceu. Se a gente olha para a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, nós tínhamos os setores subnormais, que é daqueles do IBGE. Em 2000, 1.600.000 pessoas. Em 2010, 2.169. Quer dizer, um crescimento grande, né? Setores precários também. Nós tínhamos 963 mil, o SEM apurou uma diminuição desses setores precários para 2010, que é uma coisa interessante. A soma disso, desses dois setores, que nós estamos chamando de assentamentos precários, nós temos então, como aquela outra tabela mostrou, 2.821. E os setores de outro tipo. Isso para São Paulo, que mais interessa. Aqui também os assentamentos urbanos subnormais e os precários. São os amarelos e os vermelhinhos. Os subnormais são os do IBGE, que são os vermelhinhos, são menos visíveis aqui. Os amarelos são muito mais visíveis, que são os assentamentos precários. Aqui acho que é um zoom que foi feito para a região que envolve o vórtice, né? Os amarelos também são muito mais visíveis do que os vermelhos. Bom, voltando então, por que a gente usou isso? Né? Nós não tínhamos como fazer, não tínhamos outra medida. Como o assentamento precário envolve todas as diferentes categorizações de teste habitacional, nós temos teste em favela, por exemplo, que é um teste habitacional que a gente tem que
fazer uma reposição da comunidade. Nós temos déficit por adensamento excessivo, por ônus excessivo de aluguel, enfim, nós temos uma N categorias de déficit, definidas pela Fundação SEAD, pela Fundação João Pinheiro e tudo mais. Aí, então, a ideia de usar então, a questão dos assentamentos precários. Bom, aí olhando para essa coisa dos assentamentos precários, que nós chamamos de necessidades habitacionais, e nós inclusive optamos por não usar a palavra demanda, porque demanda, eu sou economista, demanda em economia tem outro significado. Falar demanda habitacional é uma coisa que nós achamos muito estranha, né? Porque demanda é aquele que quem tem dinheiro pode comprar. Não, a pessoa tem necessidade, ela não tem dinheiro para comprar, tem necessidade mesmo. É uma precariedade, é olhar para a miséria de forma quase que absoluta. Então isso não é demanda. Aí olhamos para o programa habitacional. O que está sendo oferecido hoje? Eu até já, você comentou na sua introdução que a gente falaria de programas estaduais. Eu nem usei os programas estaduais, porque como vocês terão uma reunião com a CDHU melhor do que nós, tem condições de falar, o valor máximo do Minha Casa Minha Vida é R$190 mil. Com R$190 mil é muito difícil, quer dizer, a dificuldade que o programa Minha Casa Minha Vida tem de entrar na região metropolitana de São Paulo, especialmente no município de São Paulo, é muito grande. Por isso que eu inclusive comentei sobre a aderência. Quer dizer, entra em terrenos mais baratos, mas tem muita dificuldade. O faixa 1 ainda é possível fazer alguma coisa porque tem parceria com a prefeitura. Isso acontece com todos os municípios. Os municípios fazem parceria. Só que qual é o problema maior? A não aderência, novamente. A prefeitura, ela deixa de ser protagonista nesse processo. Ela perde a liderança do processo. O Minha Casa Minha Vida 1, ele acontece por meio dos empreiteiros, as construtoras. São elas que têm a liderança. Elas que se aproximam da prefeitura e dizem: nós temos aqui um terreno, nós temos dinheiro, vocês têm a demanda? Aí eles usam a palavra demanda. Sim, a prefeitura tem a demanda, apresenta e essa parceria é feita, mas a prefeitura perde a liderança do processo. E é isso que está acontecendo. Quando você observa os programas da CDHU, não foi o contrário. Você tem uma maior aderência naquilo que é apresentado como necessidade habitacional. É bastante diferente. Bom, resumidamente, só para dizer, fazendo mais precários do programa Minha Casa Minha Vida é isso. Nós temos muitos dados. A nossa maior dificuldade foi organizar e sistematizar todos os dados que temos. De qualquer maneira, estamos à disposição de vocês. O que vocês acharem, julgarem bom, necessário,